que você achou dessa vez que você participou com a gente semana passada, na outra? Esqueci uma... A semana passada eu estava bem observadora. Estava un poco que no conseguía verbalizar porque no tenía ainda como me integrar, porque es todo un proceso de adaptación también. Todo este proceso que estamos pasando, que ya es sumamente intenso, profundo y es lindo, pero que primero es por uno mismo. Y yo no me sentía en ese momento de poder, entonces estaba un poco por ahí podría haber me expresado, pero no tenía como... Mas fique tranquila com relação à tua participação, assim, eu acho que isso, de forma alguma, alguém vai querer cobrar, assim, acho que você é super bem-vindo, mas aqui, assim, nesse momento, fazer uma análise dessa reunião do coletivo, assim, né, a percepção de cada um de cada um sobre isso, né? Eu acho que as energias parecem bem equilibradas, assim, como que igual no conheço a muitos de vocês, pero acho que todos nós podemos nos encaixar, porque que todos somos um. No hay forma como de que de errado, solamente conocernos cada uno como... quizás por ahí hay algunos que son un poco más extrovertidos, como por ejemplo, yo soy un poco más extrovertida, más expresiva, quizás puede querer hacer actividades más así, y otros quizás digan, no, yo prefiero organizar, soy más organizado, prefiero hacer eso, no, yo prefiero... Porque todo servicio es importante. El que va a estar plantando la sementina, el que va a estar haciendo la comida, el que va a estar cortando el bambú, el que va a estar cada uno. Pero la idea yo creo que es el sentirnos bien, lo que estamos haciéndole, con descubriendo eso, ¿no? Cómo se siente. Porque yo que para mí también, que por ahí me pasó ese último tiempo, que como que me estaba forzando a hacer cosas que no me estaba sintiendo bien, en el que mi ser, mi divino ser estaba no va por ahí quizás algo. Por ejemplo, la expresión del ser. Ay, sí, la expresión cuando primero tenemos que tener eso de alimento u otro. Pero por ahí hay que encontrar la forma para poder desarrollar en eso que yo siento, que una cosa que flora de mí, de mi ser, de mi esencia, que si es mi esencia, ¿no? Y la esencia divina está en todos nosotros. Entonces ahí hay que encaixar las piezas, porque todos somos fractales, entonces todos nos vamos encaixando. Por ejemplo, la línea 3 para no, yo no quiero, no me siento en el momento de cocinar. Y súper válido, porque no tiene por qué decir, cocinar, quizás puedes hacer otra cosa en la que la necesitas. Acho que aquele cantinho ali será... Aproveitando esse momento, eu sou a chata do tempo de novo. Mas quer um papel? Eu vou ser sempre a chata do tempo. Então, se eu ficar... Não entendam, só pra gente se lembrar, assim, né? A gente não pode sair daqui muito tarde, a gente começou atrasado hoje já. E são 4 horas. E pela nossa programação, enfim, é só um pedido pra gente tentar lembrar, assim, ser mais objetivo. Eu sinto que a gente precisa de um direcionamento para conseguir circular a palavra entre todo mundo. Eu queria só, acho que a palavra da Nel aí, que falou, está mais sendo diretamente impactada por toda essa relação que a gente está. A gente tem que avançar, essa só uma introdução ainda, que vai lá, importante. Introdução amorosa. Introdução amorosa. Eu primeiro queria pedir desculpas, porque a gente chegou um pouco atrasado porque estávamos plantando arroz no Cláudio
Então a área é grande e falamos em 3, então por isso que a gente demora mais do horário. E agora, nessa passada, eu não vou falar. Concordo com as coisas que o Gilbert diz, né, do que a gente faz, do que a gente acha que faz e do que a gente gostaria de fazer. Sinto que talvez esse vai ser o espaço da gente poder harmonizar essas 3. Então, eu trouxe aqui exatamente as mesmas coisas que a gente discutiu no último encontro. E vocês ficaram com a tarefa aí, né? Que era de talvez pensar em outros trabalhos. Vocês trouxeram algumas coisas aí. E tem esse... como se chama isso aí? Mapa. Um mapa, né? Um mapa mental, né? Um mapa mental Coletivo. Que ele também vai envolver vários trabalhos como esse. Né? Então eu só trouxe, só para vocês terem uma noção aqui. Então eu chamei aqui de uma área trabalhos que estão relacionados à produção e comercialização. E dentro de cada um, então eu coloquei aqueles elementos que vocês apresentaram. Por exemplo, aqui esse é o da Neltume, que é o trabalho no viveiro. E apliquei aquele primeiro triângulo lá que a gente tinha conversado nos primeiros encontros lá, né? Que era mais ou menos as perguntas que vocês responderam, né? Quais são os instrumentos que são utilizados? Quem é o sujeito que desenvolve esse trabalho? Qual que é o objeto e os resultados esperados desse trabalho, estão aqui nesse campo. Quais são as regras que influenciam nesse trabalho? Qual é a comunidade que está envolvida e como que é feita a divisão do trabalho? Então tem vários aqui que estão em branco, porque a gente não teve tempo de aprofundar em todos, e também não é o objetivo a gente aprofundar em todos, é mais para a gente ter uma ideia geral de como que a gente pode entender esse sistema de atividade nos diferentes trabalhos que a gente tem. Então eu coloquei aqui dentro o viveiro, né? Temos aqui guardar as sementes, que era da Mora. Por mais. Tem os mutirões das mulheres. Tem o coletivo de mulheres. Assistência técnica, troca de saberes. Mobilizar mutirões, agente multiplicador. Esse é o que tem mais, né? Plantio e produção, certificação, comercialização, articular a comercialização, feirante, que tem uma releitura da logo e a divulgação e propaganda, eu coloquei também juntas aqui, que estão, digamos, mais ou menos para a mesma área. Claro que aqui dentro a gente poderia dividir em sub-áreas, mas todas essas daqui elas estão relacionadas ou à produção, de alguma forma, né, ou à comercialização. Não necessariamente produção para comercializar, tem algumas que são a produção para o próprio consumo, né? Então, dentro de cada trabalho desse, eu anotei um pouco algumas perturbações. O que são perturbações? São conflitos entre essas relações, ou entre as regras e os objetivos, entre a comunidade e o sujeito e assim por diante, né? Eu vou ler algumas aqui, por exemplo, né? Divulgação e propaganda. Perturbações. Luiz teve outras coisas para fazer e não pôde dar continuidade na atividade. Outros feirantes não sabiam do acordo e não queriam mostrar na casa da piazada, você falou, né? Foi feito uma ou duas e não deu-se continuidade em relação à divulgação e propaganda, que era montar um coletivo de estudantes lá. Então aqui... Mas ela se transformou, né? Hã? Ela se transformou, né? O objetivo inicial mudou no meio do caminho. Aham. Aquela mudança.
Vamos ler outra aqui. Essa daqui é a... Que foi do pessoal pegar os... Começar a vender os produtos da feira, né? Então daí aí tem um conflito entre essa atividade que você estava desenvolvendo e uma atividade que ela passou para uma outra pessoa que não sabia que essa atividade existia, né? E daí aí tem um conflito, né? E a gente não sabia direito quem que era responsável pelaquela atividade, quais instrumentos utilizar, quais regras estavam ali, já tinham sido acordados com eles, né? Que tinham regras sido acordadas com eles, né? Fazer o almoço depois da feira e tal, tinha uma série de coisas. As pessoas que assumiram essa atividade, elas não participaram dessa relação. Uma outra aqui, né? Ó. Então, articular e comercialização. Esse aqui que está mais relacionado a essa questão. Ó. Falta de comunicação entre os demais feirantes, né? Então, até quando você não está trabalhando, você pensa nisso. Você colocou, como que era? Aqui, criar canais de vendas, viabilizar a comercialização dos associados, obter novos consumidores, planejar e sistematizar a produção e a comercialização, organizar as trocas entre os próprios produtores, moeda social. Então são vários objetos. Tipo, o objeto aqui não está bem claro do que é articular essa comercialização, né? Tem várias coisas juntas ao mesmo tempo, né? Estou dando alguns exemplos aqui de como que a gente pode ir analisando isso, né? Como que a gente pode ir discutindo. Na certificação aqui da Neutome. Aqui ela coloca uma questão que é quem deveria... No trabalho de certificação, né, você chama a atenção aqui, quem deveria certificar são os convencionais, né? Não o orgânico tem que certificar, né? Tem que certificar quem... Né? A sociedade, se colocou também aqui, a sociedade faz nós ficarmos divididos, né? Então nessa relação da comunidade, das outras pessoas que estão impactando no nosso trabalho, elas têm, muitas vezes apareceram em várias falas de que o nosso próprio sistema no qual a gente está inserido, ele induz as pessoas a não fazerem atividades coletivas, né, individuais e tal. Então isso está a todo momento presente na nossa atividade. Bom, tem outros aqui dentro dessa área outros problemas aqui. Um outro campo que depois eu vou precisar fazer aqui. Então é registro e banco de dados, né? Então tem vários aqui. Inclusive tem várias pessoas que fazem a mesma tarefa, né? Então, Amora Luiz. Levar e acreditar ser bom para mais. Organizar proposta de pauta. Esse daqui é o trabalho de vocês organizarem as pautas no grupo de vocês para levar para a reunião maior, né? Amora. Ter o histórico, guardar documentos, biblioteca agroflorestal, é um pouco esse trabalho que você está trazendo para a gente, né? Sim, tem mais. Fazer atas das reuniões. Uma coisa que ela colocou aqui, ela falou, eu faço esse trabalho, mas ninguém diz para mim se está certo, se está errado. Eu faço lá os registros e fica lá, né? E outra coisa que você também coloca assim é de que você não tem às vezes tempo de revisitar as coisas que você escreveu, né? Elas não voltam pro coletivo e tal. Eu usei a expressão certo e errado. Usou essa expressão. Você usou exatamente essa expressão. Ninguém me diz. Eu faço e ninguém me diz se está certo ou errado. Eu acho que essa foi uma das coisas que eu selecionei aqui. Vamos ver se porque tem como, tipo, quem já acompanhou as atas foi a Neltu e aí ela trouxe outras. Mas eu não sei se eu lidava com o certo ou com o errado por causa das referências, assim, como eu vejo que é uma construção que vai se construindo com os elementos que a gente vai trazendo das necessidades do que a gente precisa escrever.
né? Então eu vejo que está numa construção. Acho que foi mais no sentido da metodologia de como você escreve. Tipo, pauta, de encaminhamento, essas coisas. É mais na estrutura. Na estrutura do documento mesmo. Não só para transformar essa minha expressão. Isso, certo o e mais errado. importante é isso, a gente revisitar essas expressões aí. Então, a Neutume colocou também registro de atividades. Ela coloca aqui, obter base de dados, respeito dos acordos, respaldo sobre as decisões que são tomadas, serviço de base para planejamento e informações para a marca. Né? Daí ela colocou algumas coisas que acontecem com esses registros. Né? Algumas pessoas pegam os materiais e não devolvem, não cumprem com aquelas regras que foram estabelecidas. Né? Algumas pessoas que não participam das reuniões e depois entra tudo atravessado em alguns acordos que já foram tomados. Né? O Luiz Paulo também colocou escrever e registrar informações sobre a MAI, que a gente não aprofundou muito, né? E a Amora também escrever sobre a MAI. Então está todo mundo escrevendo sobre a MAI. Isso é bom, né? Então eu chamei aqui de uma outra área que são os encontros, organizações dos núcleos. E organização e mediação do grupo geral. Mas tem bastante perturbação aqui. Perturbação é engraçado. O próprio grupo não se valoriza, por isso alguns não querem fazer muita coisa, ficam só esperando, né? Então você coloca que a reunião é o espaço para a gente valorizar o nosso próprio trabalho, né? Então, se a gente não valoriza a gente mesmo, né? Não ficar no sentido utilitário. Se a MAI tem recurso, eu faço parte. Se não tem, eu não faço parte, né? Então aqui mostra um pouco a representação que cada um tem desse trabalho, né? Então você faz um trabalho buscando atingir um objetivo, a pessoa participa desse mesmo trabalho com uma compreensão oposta àquilo que ele está proposto, né? Uhum. Mas o oposto, qual seria a direção desse oposto? Então, por exemplo, ela coloca aqui que as pessoas valorizem reconhecimento do trabalho do companheiro. Ela faz esse trabalho com esse objetivo, né? Esse é o objeto. Ela espera esse resultado desse trabalho. Daí, por exemplo, a gente escuta algum discurso desse tipo, assim, a MAI não está dando nada pra gente, né? Então por que eu tenho que pagar mensalidade, por exemplo, né? Então, você está demonstrando que a pessoa, né, tem uma relação de dependência mesmo, né? Ou eu só faço porque é bom para mim, né? Como um serviço que a MAI deveria estar prestando já antes, que seria comprado e não exatamente reconstruído, assim. Então tem a questão aqui da tesouraria e questões jurídicas. O Gilbert fala que as pessoas não se empoderam das ferramentas, né? As pessoas não se apropriam de algumas ferramentas que já foram criadas dentro dessa área, ou não cumprem alguns acordos, né? Por exemplo, as mensalidades, algumas coisas que foram está relacionado aqui também dentro dos encontros, né? Essa aqui é a gestão administrativa financeira, que é lá o uso dos materiais para controlar os equipamentos e outras coisas, né? Que a ideia de ter os registros das máquinas, por exemplo, para que se obtivesse informação, para que essa informação ela chegasse até o financeiro, para que você pudesse ter um panorama geral do que de quais são os custos, os gastos que a MAI tem, para até justificar depois, quando vai para o encontro, né, a pessoa consegue visualizar que tem gastos e é preciso, aquela mensalidade lá, na verdade, ela não paga nem
nem parte dos custos que realmente a associação tem, né? Então aí no caso é uma... tem dois conceitos, eu coloquei esse de perturbação, né? Então a perturbação ela é uma espécie de quando tem alguma coisa que já está posta, mas que ela gera um conflito. Tem um outro conceito que seria uma ruptura, né? No caso, o negócio não acontece. Era para acontecer de uma forma, mas ele não chega a gerar uma perturbação. Ele não acontece, né? Então, essa seria uma outra... E daí um último aqui que eu coloquei seria o de relações externas. Que era o desenvolvimento de parcerias. A Neutu me chama assim, fortalecimento da MAI, troca de experiências. E o Luiz Paulo chama de articulação com outras organizações. Que aqui a gente não conseguiu aprofundar também, né? A gente aprofundou esse aqui é de relações externas. Dá até pra... Então a ideia era a gente... Ah, legal. A ideia nesse momento agora era a gente pensar um pouco o que vocês refletiram sobre esses trabalhos, sobre essas... A gente discutiu um pouco sobre esses problemas que tem nos trabalhos, né? Se vocês encontraram vários outros que estão aí, então vamos começar talvez por essa pergunta, né? Quais trabalhos estão faltando aqui, né? Quais trabalhos que acontecem que não estão aqui? Alguns aí não precisa elencar todos. Né? Tem um que a gente pensou aqui, ó, captação de recursos. Como que a gente consegue os recursos que giram a MAI. Mas isso daí é uma coisa que deveria ser feita, né? Não, mas ela é feita também, né? Ela deveria ser feita sistematicamente, né? Mas ela... Tem várias pessoas que captam recursos para a MAI. Né? Por exemplo, quando alguém paga o tratorito, para depois o resto das pessoas pagarem, a MAI captou recursos, né? Alguém está investindo na MAI, assim. É uma atividade que já rola, que já acontece. Por exemplo, o jantar foi um sistema de captação de recursos. Né? A gente pegou alimento de da maioria dos associados que tinham e puderam e quiseram contribuir, e preparamos um jantar para levantar R$1.000 para pagar alguns custos da MAI. Então ela não tem bem organizado e sistematizado, mas rola essa atividade.